E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h10 da tarde do dia 10 de agosto de 2022. Hoje, recebendo o João Pirambu, que é músico formado pela UES, especialista em metodologia do ensino da arte e compositor, cantor, enfim, tem uma longa trajetória quando se fala de música, né? A gente vai conversar bastante sobre esse universo e sobre, enfim, as diversas ramificações que ele tem. Mas, João, pra gente conversar hoje, temos aqui Pedro Linhares. Boa tarde. E eu. E a Manduca Balbo. Bom, vamos começar, né, realmente falando de como a gente tá muito feliz com sua presença. A Casa de Vovó Dedé fica muito feliz. A gente compartilhando um pouco as histórias que a gente estava ouvindo aqui antes de começar a gravação. A gente vê que já tem um contato de um longo tempo e é muito legal poder ver você hoje aqui, podendo contar esses contatos, como aconteceu, como foi ver o crescimento de tudo isso. Mas hoje a gente tá aqui na rádio para falar de música. Eu quero muito entender quando foi que começou, quando você percebeu que gostava daquilo. Rapaz, a música na minha vida entrou muito cedo. Eu acredito que tinha entre 15 anos de idade, né? Na verdade, uma coisa que foi se formando entre 12 e 15 por influência dos colegas de escola, né? Inicialmente, outras artes, né? Como desenho, teatro, poesia. E aí outros colegas vão chegando junto e isso vai fazendo a gente... incentiva, né? Dá mais vontade. Assim. Seguir ter as escolhas, né? Não dá para mim ser desenhista, pintor, ator, poeta, assim, tudo ao mesmo tempo, né? E aí a gente foi se direcionando para a música, né? É por esse período mesmo, a partir de 15 anos de idade. Mas seu primeiro contato foi com canto? Não, eu acho que o primeiro contato foi com poesia. Eu estudava numa escola aqui no Cristo Redentor, a escola Monsenhor Hélio Campos, e a gente eu tinha um colega, o Ronaldo Lopes, cantor, compositor, muito conhecido, né, autor do disco Fruto Futuro, com a banda Oficina, e eu e o Ronaldo Lopes, com 12 anos de idade, a gente desenhava juntos, fazia revistinha em quadrinhos, sabe? Colava as páginas, né? E a gente, menino, sem dinheiro, né? A gente vendia esses quadrinhos assim né, por moeda, sabe, para os colegas, para comprar bombom, para comprar din-din, bombom, sabe. Eu acho que foram as primeiras incursões assim com arte, né? A gente vê que você tem esse contato muito forte com a arte em geral, mas eu acho que a música tem um quê de especial nessa trajetória. Eu quero entender por que você optou por fazer uma faculdade de música, por que música assim em específico? Olha, depois da fase com desenho, ainda se chegando os colegas, teve um outro amigo nosso, Marcos Tim, saudoso Marcos Tim, que faleceu durante a pandemia agora. Ele não de Covid, né? Mas ele faleceu durante esse período. E o Marcos Tim foi o primeiro assim a trazer a mosquinha, sabe, para picar a gente, né? Eu lembro que nessa mesma escola Monsenhor Hélio Campos, o Marcos Tim fazia show ao lado do Jorge Farias, o Jorge Farias tocando violão para ele e ele cantando as músicas do Ednardo, do Fagner, né?
E a gente vendo aquilo, menino vendo aquilo, dizia, não, cara, eu quero ser amigo desses caras e eu quero fazer a mesma coisa também. Mas eu lembro que nesse período, a gente assim fazia tudo, sabe? A gente fazia poesia, a gente fazia música, a gente ainda não sabia tocar violão, né? Foi se aproximando do instrumento, e outros amigos que trabalhavam com teatro. Eu lembro que a gente teve uma aproximação muito grande com o teatro, e o teatro foi que deu assim também a disciplina para trazer a gente para a música, sabe? Porque atuando dentro do teatro, precisava de alguém que fizesse a musicalização. E a gente começou, eu particularmente, né, comecei a assumir esse papel da musicalização do grupo de teatro. Isso, né? Ainda com quantos anos? Aí já se aproximando entre 17 e 20, né? De 17 para 20. Eu comecei a fazer cada vez mais essa coisa da musicalização de teatro, e fui me encontrando, né? Eu fui me encontrando aí, sabe? Vi que ali era o meu norte, era a minha praia. E quando eu falo de teatro, eu estou falando de Raimundo Cavalcante, eu estou falando de Guaraci Rodrigues, né? E como para esse garoto que estava ali com seus 17 anos perceber que a música pode ser um futuro, que você podia fazer uma faculdade? Como foi entender isso? Não, a gente não percebia. Não não existia essa pretensão futura? Não percebia, não entendia. Era a forma como a gente se divertia. Não tem garoto que se diverte jogando bola, né, andando de bicicleta. A nossa bicicleta, a nossa bola era a música, né? Então, assim, a gente fazia música para o nosso deleite, para se divertir, né? É nessa convivência, assim, com os outros, de falar de carreira, de seguir carreira, que vai, né? Agora tem uma coisa antes da faculdade de música, quando passava esses pensamentos assim pela minha cabeça, puxa vida, o que é que eu vou ser quando crescer, né? O que é que eu vou ser quando crescer? Eu gosto muito de arte, mas ainda tinha aquela percepção que arte não dá camisa, né? E que tinha que procurar um trabalho, né, paralelo. E aí, nessa busca o que era essa outra coisa que eu poderia fazer, eu disse assim, não, uma coisa que se aproxima da arte é a educação, né? Então, eu primeiramente me formei como educador. Então, né? aí veio antes educação, antes música? Isso, não veio antes, veio paralelo, veio junto, né, como uma forma de... Mas eu falo a faculdade. De sobrevivência, né? Você fez a faculdade antes da de música? Você fez uma faculdade de educação? Como foi? Não, existia o curso médio, né? O curso médio que era chamado de curso normal, né? Naquele período era chamado de curso normal. Sim. Eu acho que não tem mais no ensino médio, né? Isso foi dentro do ensino médio? Isso dentro do ensino médio, na Escola Marvin, né? O curso pedagógico. Que legal. E o curso pedagógico foi que me levou para a educação. A gente tem já escolas que elas, enfim, são até integrais, eu esqueci o nome, elas são especializadas em curso, mas geralmente tem turismo, enfermagem, exato, profissionalizante é turismo, enfermagem e alguma área da tecnologia. Eu não sabia que tinha essa parte da pedagogia, eu acho que talvez até primeiramente tenha com uma escola normal, né, que era... que formava as normalistas, né? Tem até aquele livro famoso, né? da normalista. E quando eu fui fazer, já não era mais normal, já chamava de pedagógico, né? E depois foi que veio e eu ingressei na Secretaria de Educação do município, ainda como ensino médio, né? Tendo me formado como curso técnico. Né? Depois foi que veio a lei que o professor precisava ter
né? Então você podia exercer a profissão de professor exercer, com esse curso? Com esse curso, sim. E você exerceu ou não? Sim, eu entrei na Secretaria de Educação do município com o pedagógico, sabe? Sim. Com o pedagógico. Então, foi trabalhando né, como professor que disse assim, não, cara, eu preciso também dar uma atenção para essa coisa da música e fui fazer música. Como foi entrar, assim, pela primeira vez numa universidade, depois de tanto tentar se descobrir e colocar o pezinho na sua casa ali? Deixa eu contar uma coisa. Nessa década de 80, sabe? Década de 70, pelo menos no meio em que eu fui criado, né? Existia uma percepção que quando a gente terminava o ensino médio, a gente já tinha concluído os estudos, né? Mas aí... então, eu concluí o ensino médio, passei a ter um trabalho, né? Passei a ter um trabalho e disse, não, tô legal, sabe? Né? Não preciso fazer faculdade. Sim. Mas eu vi que outros colegas meus, né, foram fazer assim, faculdade e que estavam aí, sabe, trilhando, né, as carreiras. E a gente vai observando essas coisas. Aí foi quando o Soares, hoje meu parceiro de música, né, na Munganga Nave. O John. Exato. Chegou para mim e disse assim, cara... entrei na faculdade de música, sabe? Aí eu disse, porra, eu então também tenho que entrar. Aí no semestre seguinte, tava eu lá na faculdade de música. E mudou também. O que assim na sua cabeça quando você viu o mundo da música com toda essa complexidade ou com todo, enfim, o que foi que você sentiu ao entrar na faculdade? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Teve um professor, né, que um dia, dando uma aula, né, ele disse assim, sabe isso aqui, partitura, não é só botar uma bolinha em cima da outra, não, sabe? Não é só botar uma bolinha em cima da outra, né? E a carreira de música é um universo assim, muito mais amplo do que simplesmente, sabe, cantar, ser artista, sabe? Nesse leque aí tem, né? Assim, o que existe em torno do chamado show business, né? Sim. Dá assim, trabalho para muita gente, né? Então foi essas conversas também assim vai abrindo os universos da gente, né? E para você, hoje, acho que saindo um pouco do passado e vindo pro presente, depois de ter vivido tanto nesse universo da arte, o que é ser artista para você? Bicho, ser artista é assim, uma coisa que a gente busca, sabe? Um sonho de uma vida toda, sabe? Você se considerou artista desde sempre? Sim. Já dessa época. Mesmo quando eu ainda não sabe, tinha isso como uma carreira, né? Eu já tinha, sabe, essa convicção que eu era, sabe, artista, que isso estava ligado a minha vida, né? Você falou do sonho, eu acho isso muito legal, porque enfim, na minha concepção, assim, pessoal, eu acho que o artista ele tem que sonhar muito, mas ele tem que colocar isso em prática, tem que transformar em realidade. Como foi pra você transformar tantos sonhos em realidade? Você conseguiu? Foi difícil? Ainda mais falando do nosso estado, do nosso bairro, a gente vê que você teve, enfim, cresceu aqui perto, enfim, vive até hoje aqui perto. Conta pra gente como foi colocar esses sonhos em prática. Cara, o nosso estado não ajuda muito, né? O artista, principalmente esse preconceito que existe, que
quando você diz que é artista, aquela pergunta sempre tem, sim, eu sei, você é artista, mas... trabalha com o quê? Mas qual é o seu trabalho, né? Qual é o seu trabalho? Então, começa daí, né? Começa daí e, assim, o fato de eu desenvolver essa atividade paralela, né? Como professor, distanciou um pouco, porque quando você divide, você não dá atenção, né, assim, correta à coisa. Então teve muitos períodos de afastamento e de retorno, e de afastamento e de retorno, né? Eu lembro de um período por volta de 2008, 2009, quando eu estava já atuando como professor depois de ter feito o curso de música, depois de já ter concluído o curso de música, depois de já ter feito especialização em metodologia do ensino da arte, né? Eu estava trabalhando como arte educador e tinha me afastado dos palcos, assim, um pouco, né? Aí eu encontrando com um colega, também artista, e naquele momento também arte educador, né? A gente, com os nossos alunos, eu lembro que era no Centro Cultural do Banco do Nordeste, não aonde ele é hoje, mas aonde o Centro Cultural do Banco do Nordeste era antes, né? Ali na rua Floriano Peixoto, me parece. E ele chega para mim e diz assim: poxa, Batista, a gente agora está sempre por trás nos bastidores, são os nossos alunos que estão à frente, sabe? Eu sinto falta da gente estar ali. Eu disse: cara, eu também. Ele: bicho, vamos voltar, sabe? Bora, sabe? Aí a gente começou a tocar, né? Sim. Sem saber ainda no que ia dar. E nesse mesmo período eu estava trabalhando em um projeto no Jardim Iracema chamado Criança Feliz, né? Não sei se vocês aqui têm conhecimento do Criança Feliz. O Criança Feliz é uma espécie de casa da avó Dedé lá no Jardim Iracema, né? Então a gente tinha os cursos de violão, de flauta, de canto, de violino, né? E estávamos trabalhando em um espetáculo, né? Onde eu e Ronaldo Lopes estávamos fazendo as canções desse... Eu, Ronaldo Lopes e Alain Mendonça, né? Alain Mendonça, poeta, produtor cultural, né? O Alain Mendonça estava fazendo as letras e eu e o Ronaldo Lopes fazendo as músicas, né? E eu contei pro Alain Mendonça dessa coisa que eu estava ensaiando, né? Com Marcos Melo, percussionista, um trabalho musical que a gente não sabia no que ia dar, sabe? E o Alain Mendonça conhecia um pouco da trajetória da gente, de shows que a gente já tinha feito. Disse: cara, vamos fazer isso, tu deixa eu produzir essa coisa? Claro, sabe? E aí ele soube, assim, de shows variados que a gente tinha feito. Ele disse assim: bicho, vamos fazer logo 3 shows, sabe? Não é um não, sabe? Aí a gente montou o show Mungangos, eu e Johnson, né? E montamos o show Cantoria da Silva, né? Que reunia 4 violeiros, eu, o Bernardo Neto, Ronaldo Lopes e o Johnson também, né? E a gente circulou a cidade, isso por volta em 2010, 2011, com esses 2 shows, o Mungangos e o Cantoria da Silva. Não existe esse nome, Cantoria da Silva e Mungangos. Por que surgiram esses nomes? Cantoria da Silva. Cantoria da Silva era uma homenagem ao pintor primitivista Chico da Silva, né? Assim,
o maior expoente da arte aqui do Pirambu, né? A ideia era de fazer uma cantoria onde a gente estivesse os 4 cantadores com os seus violões, né? E homenageando o Chico, não fazendo citações, né? Mas na estética, na estética das canções, na estética da proposta em cima do palco, né? Era que trabalhava um pouco com a estética das cores do Chico da Silva. Esse era a coisa do Cantoria da Silva. Essa né? parte do Pirambu é muito legal porque você leva no nome. Por que você leva o Pirambu no nome? O que é que isso significa para você? Então, contar 2 histórias, o nome, né? E depois o Mungangos, né? O nome, porque o meu nome de batismo é João Batista, né? Muita gente também me conhece como João Batista. E quando eu fui criar o meu endereço de e-mail, né? Aí eu botava João Batista, já tem, né? João Batista Alves, já tem. João Batista Alves Costa, já tem. Eu testei várias, né? Variações né? E tudo tinha, sabe? E como eu atuava dentro do movimento de cultura popular do Pirambu, né? Aí João Pirambu. Funcionou, sabe? Pronto, aí eu criei o meu endereço de e-mail, né? E um dia eu, passando para um outro artista um e-mail, aí ele olhou e disse assim, pô, João Pirambu, legal, né? E o Mungangos? Não, mas aí quando essa pessoa me falou pela primeira vez, né, ficou assim, somente eu observei, né? Não teve ainda aquele impacto. Exato. Aí o Alain Mendonça, quando a gente começou a trabalhar, a montar os espetáculos, o que a gente estava montando no Criança Feliz, né? Que era o espetáculo João de Arribação, com as letras do Alain e as músicas minha e do Ronaldo, e mais o Mungangos, que ainda não tinha esse nome, e o Cantoria da Silva, né? O Alain também viu o meu e-mail, né? Aí disse assim, cara, tu nunca pensou em encarar, né? Esse como nome artístico, não? Eu disse assim, pô, já é a segunda pessoa que fala isso, sabe? Então, se 2 pessoas tiverem essa mesma percepção, né? Eu disse, cara, tá aí, vou adotar, sabe? Aí eu adotei o Cantoria da Silva. Quer dizer, adotei o João Pirambu. Adotei o João Pirambu, né? E estávamos montando os 3 espetáculos, né? O João de Arribação, né? Que tem João no nome, mas não tem nada a ver com... Era outro... A gente contava a história de de uma criança, né? As crianças do Jardim Iracema, né? O Cantoria da Silva, e montando esse espetáculo que reunia meu trabalho de parceria com o John Soares, né? Sim. E a gente foi observando que o espetáculo tinha bois, maracatus, cocos, baiões, rock, tudo isso, né? Aí, como é o nome do show? Aí a gente botou coco, baião, maracatu, boi, rock e outros mungangos. O nome do show era esse mesmo, assim, grandão, né? E outros mungangos. E a gente levou esse show, assim, a gente rodou com esse show, sabe? Com esse nome todo. Mas aí as pessoas, por associação, né? Quando iam falar do nome do show, não dizia o nome todo, já, né? Abreviava e dizia, o Mungango, traz lá o Mungango, sabe? Aí na segunda temporada de show, aí já foi aí ficou só o Mungango, né? E João, a gente viu como se iniciou a história do João Pirambu, mas eu quero saber pra você, o que significa trazer a essência do seu bairro, enfim, do local que você há muito tempo viveu, que, enfim, criou amizades, criou laços, memórias. O que significa carregar essa essência pra você? Você chegou numa história legal, sabe? Porque eu preciso contar
que quando nós formamos essa primeira associação de garotos, né, que se reuniam para mostrar suas criações, né, seja na poesia, seja na música, a gente já se reuniu em torno de um grupo, né, chamado Sol Nascente. Aí nesse Sol Nascente estávamos eu, o Jorge Farias, o Marcos Tinho, o Ronaldo Lopes, Ivonildo Oliveira. Um ano depois o grupo se dissolve e nasce 2 outros grupos, né? O grupo Bauê, mais aqui para o Álvaro N, Carlito, Carlito Pamplona, Colônia, né? E lá para o Cristo Redentor, que era onde o Ronaldo Lopes morávamos, a gente criou o grupo Pirão, né? Criou o grupo Pirão e ficou esses 2 grupos que vieram de um mesmo grupo, né? Assim, atuando junto. E o grupo Pirão teve mais um ano de vida e foi aí que a gente foi se consolidando mais para a música dentro do grupo Pirão, né? E 2 anos depois a gente criou o Movimento de Cultura Popular do Pirambu, né? E a gente criou o Movimento de Cultura Popular do Pirambu quando a gente passou a ter a noção de que o Pirambu, né, não tinha só música, sabe? Que o Pirambu tinha muito grupo de quadrilha junina, grupo de hip hop, grupo de rock, grupo pintores. Nessa época os pintores eram muito atuantes, né? E esses grupos todos passaram a dialogar muito entre si, sabe? A gente estava no grupo Pirão, mas dialogando com todos esses grupos, teatro, o grupo Grota, né? E nós criamos uma espécie de federação do Pirambu, que foi esse movimento de cultura popular do Pirambu. Fala um pouco desse contato que você trouxe, dessas, enfim, interartes que a gente vê aí. Tem uma coisa muito bacana que você teve esse contato também com vários tipos, a poesia, o teatro, a música. E eu quero saber qual foi a importância. A gente viu que você é compositor também, eu acho que a poesia entra muito nesse lado. Enfim, a música um complementa o outro, mas qual foi a importância de ter contato com todos esses? A importância é a história de dividir sonhos, né? De dividir sonhos, porque apesar de serem linguagens diferentes, mas o princípio é o mesmo, que é o da criação, né? Quando a gente está conversando com um poeta, com um escritor, com um pintor, né? O fundamento é o mesmo, né? É como se fosse aquela miríades assim de cores, né, sabe, que vai formando uma grande tela, né, um todo que complementa, né, e isso inclusive ajuda muito no trabalho de criação das nossas canções, sabe, porque quando a gente vai buscar as referências, né, que a gente coloca sem nem perceber dentro das nossas canções, a gente está trazendo justamente desses, né, desses universos da música, do teatro, da pintura, sabe? A gente está trazendo essas vivências. Sim. Né? E quais foram as suas referências, as suas vivências? O que você colocou dentro dessas suas artes? Olha, o início da década de 80, a gente precisa dizer, né, que estava assim, uma efervescência. Vamos falar agora de música propriamente, sabe? Musical, assim, muito forte. Sim. Primeiro os cearenses, né? Belchior, Ednardo. A gente teve muito... Né? foi o que eu acho que eu esqueci o nome dela, mas ela veio... A Roberta Fius, ela falou aqui recentemente...
Naquela época tinha muita gente boa. Tinha muita gente boa. Como hoje, também tá fervilhando. Não, sim, mas era todo mundo bom. Era todo mundo muito bom. O nivelamento era excelente, assim. Então, assim, no Ceará, Belchior, Ednardo, Fagner, Roger, né? Aí Pernambuco, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Paraíba, Zé Ramalho, Alagoas de Javan, e assim vai. À medida que a gente conhecia ia trazendo assim os outros, né? Aí lá na Bahia estavam os tropicalistas, e logo depois a gente teve contato com os mineiros do Clube da Esquina e foi descobrir uma identidade que existia entre a música mineira e a música cearense, né? Até das passagens do Fagner e do Belchior lá pela casa dos Borges, onde nasceu o Clube da Esquina, e aí foi que a gente foi entender, sabe, aquela musicalidade que tinha dentro dos primeiros discos do Fagner, que era justamente esse diálogo, né, que se deu. E isso aí foi fazendo, né, foi fazendo assim o nosso universo musical, né, que a gente traz para dentro das influências das nossas canções. Tanto é que as canções da gente, elas são muito cheias de referências, sabe? A gente faz uma canção e de repente dentro da canção a gente identifica, cara, isso tem muito do rock progressivo inglês, isso tem muito sabe, de Minas, isso tem de não sei de onde, a gente vai fazendo, né, vai identificando, sabe, uma coisa que a gente está colocando muito dentro das nossas canções, hoje dentro desse espetáculo que eu estou fazendo com o John Soares, o Munganga Nave, né, tá cheio de incidentais. A gente tem várias canções que a gente canta e ao final, justamente para referenciar, sabe, para dizer, olha, esse cara aqui, sabe, sabe, faz parte da escola da gente, sabe? Aí a gente traz lá um pedaço da canção mineira, sabe? O Pralina e McCartney, a gente canta um pedaço de Pralina e McCartney na música que eu, Johnson e o Alain Mendonça fizemos para homenagear o Márcio Borges e o Lô Borges. Tem uma outra canção que a gente já canta como incidental, um trecho da música Ensacados, da Cátia de França, alagoana, né? Tem uma outra canção, um maracatu, né? Que a gente canta um pedaço como incidental, né? Um pedaço da canção Estrela Brilhante do Calé Alencar, né? Um outro expoente da música cearense, sabe? Então tem bastante referência, tem bastante coisa dentro dessa música, uma mistura, como assim a gente pode ver que é o nosso Brasil, isso é muito legal. Pedro, tu ia falar alguma coisa? Eu ia falar que eu separei uns vídeos aqui, eu queria saber se a gente pode rodar uma música. O Vagabundo Vagalume é um vídeo assim muito, sabe? Peraí, então... Vamos colocar aí. Vamos assistir. É uma música de autoria, enfim, composição sua? Minha e do John. E do John. O John é um amigo seu, assim, de longa data já, né? Ele vem desde o Movimento de Cultura Popular do Pirambu, né? Que nasceu, esse movimento nasceu em 80... Caraca! 82, mas o John chegou no movimento 86... Né, 86, final da década de 80, é quando a gente faz as nossas primeiras parcerias. Né? Vamos ver. E essa canção, o Vagabundo Vagalume, essa canção Vagabundo Vagalume, foi uma das primeiras parcerias nossas. Né? Se não a segunda, terceira, não é a primeira, né? Eu sei que não é a primeira, mas é uma das primeiras. É tipo assim, segunda ou terceira parceria nossa. Vamos assistir? Vamos rodar um pouquinho. 1, 2, 3.
Acabamos de ouvir um pedaço de uma composição que uma coisa que eu acho muito brilhante nesse mundo da arte é quando ela traz essa identificação, essa parceria mesmo, que a gente veio desde 86, o John tá aí ao seu lado fazendo muitas composições juntos, enfim, atuando em palco juntos, eu acho isso muito bacana. Então, conta pra gente como é sentir esse afeto que a música traz, seja por pessoas, ou pela música em si, ou pelo seu material, por ver o que você faz, por se sentir acolhido. Como é fazer parte de um universo que também é muito acolhedor? Eu acho que você está falando de parcerias, né? Sim. Parcerias Não necessariamente de parcerias. Eu acho que quando você tem a sua arte, eu acho que isso acolhe. Eu acho que quando você vê o produto que é seu produto, aquilo é acolhedor. Você fez, eu tô vendo o meu resultado. Como é ver a sua vida palpável em uma coisa que é, de certa forma, muito acolhedora? Esse universo, assim, musical, né? Ele se dá mesmo dessa coisa dos afetos e dos encontros, né? Eu falei aqui de um grupo, do primeiro grupo, sim, chamado Sol Nascente. Tem uma história assim que eu acho que vale a pena ser contada, sabe? Uma coisa que a gente não vê muito hoje, né? que não tem muito hoje, que a gente se encontrava na casa dos amigos para fazer audições, tanto das nossas canções, né, como dos últimos discos que tinham sido lançados, né, que tinham sido feitos. Né? Hoje em dia eu não vejo... a gente escuta música hoje pelo Spotify, pela Deezer, né? Naquela época a gente tinha o prazer vivo, de abrir, de pegar o bolachão, né, o vinil. E mesmo assim, né, ainda tinha essas parcerias, esses encontros que hoje são mais... E tem a coisa também das mães, sabe? Então, assim, quando a gente ia para a casa do Ronaldo Lopes, aí tinha a dona Geralda, né? Que recebia assim, a gente, aquela meninada todinha lá na sala, com a vitrola ligada, e a gente ouvindo aqueles discos, e os mesmos discos, porque os nossos recursos eram poucos, então a gente tinha poucos discos e ouvia muitas vezes assim, né, aqueles mesmos discos. Aí a dona Geralda fazia limonada pra gente, sabe? Pão com manteiga. Aí a gente ia lá para casa do George Farias, era a mesma coisa, sabe? A dona Dadá, a mãe do George Farias e do Cacá Farias. Eu estou citando o nome porque são artistas conhecidos da cidade, né? E que a gente tem assim que referenciar aí, né? E louvar esses artistas, esses nomes, né? Então, assim, a dona Dadá recebia a gente da mesma forma, também fazendo suco, biscoito, bolacha, para que a gente pudesse ouvir, sabe, e compartilhar ali da melhor maneira possível. E a dona Dadá ainda era assim uma entusiasta, né? Que ela comprava os discos. Sim. Né? Eu lembro quando chegou o disco do Alceu, né, o Coração Bobo, e a gente foi ouvir todo mundo ali naquela sala, sabe? Parecia assim um ambiente de, né, aquele um bocado de menino sentado ouvindo assim aquele disco. E nesses momentos assim, tinha um momento da audição das canções dos discos, né? E tinha um momento também da audição dos nossos trabalhos. A gente se reunia basicamente, né, como ainda não era um grupo profissional, com show para fazer e tudo, eram encontros de audição mesmo. Sim. Encontros de audição, onde... E aí, qual foi a tua, né, qual é a tua nova música? Cada dia que a gente ia, né, para casa de um colega, a gente tinha que ir levando uma música nova. Essa era, né, era a coisa assim que se pautava, né? Aí eu ouvia uma música muito legal de um colega e disse, puxa vida, eu vou ter que fazer outra, sabe?
melhor do que igual ou melhor do que essa disputa boa, né? Essa disputa boa não é no sentido de derrubar o outro, mas de incentivar que a gente procurasse fazer sempre cada vez melhor, né? Então é um ambiente mesmo carregado de afetos mesmo, de sonhos, né? Você trouxe essa coisa de a gente estar no Spotify, Deezer, essas coisas, que de certa forma tornam a gente muito individualista. Eu acho que quando a gente fala de arte é uma coisa que não combina. Muitas vezes, sim, acho que para apreciar sozinho é muito legal, mas fazer arte sozinho pode ser também, mas a gente precisa daquele conjunto muitas vezes. E trazendo para o ponto da sua metodologia no ensino da arte e o que é hoje o presente, você sente que o jovem que está nesse meio da arte, que está, enfim, no ensino, numa sala de aula como a sua, ele está sendo afetado por essa individualidade, por essa coisa da falta de conjunto? Tem menos gente se juntando para fazer arte? Eu vou seguir por uma outra linha, sabe? Eu sei que existe a forma de afetar negativamente, né? Mas eu vou falar mais da forma de afetar, como é que afeta positivamente, sabe? Do ponto de vista da formação do jovem como músico, como artista, sabe? Porque na nossa época, que não tinha toda essa, né, essa rede, a gente fazia a nossa formação uns com os outros, né? Era de ver o outro, como era que o outro tocava, né? Aí um trazia uma revistinha de música cifrada, sabe? A gente não tinha acesso de maneira nenhuma, né? A gente não tinha acesso de maneira nenhuma. Eu lembro... eu não sei se vocês chegaram a alcançar isso, né? Antes de chegar nessa coisa do stream, né? A gente passou por uma fase em que era baixar a música da internet, né? A gente baixava os arquivos assim da internet, quando a gente ainda não tinha Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, essa coisa toda, né? Então a gente saía buscando música na internet, baixava aqueles arquivos todos, e já nessa época, assim, quando eu vi aquilo, eu disse: puxa vida, sabe? Que coisa legal, que coisa interessante, porque quando eu estava lá na década de 80, 90, que a gente tentava fazer uma pesquisa, sabe, mais profunda, mais séria da música cearense, por exemplo, né? De todos os... porque a música cearense... Ela se fez também em conexão com todo o pessoal do Nordeste, com os mineiros, né? Mas quando a gente tentava fazer uma pesquisa séria, havia uma dificuldade muito grande de você reunir, sabe, material, né? A gente sabia da existência de disco do restante do pessoal do Ceará, sabe? Sabia da existência de disco do pessoal do Nordeste, mas você não tinha acesso a isso, né? Quando começou a chegar essa coisa na internet, né? Que a gente saiu baixando os arquivos, tava lá, sabe? Todos os caras aqui sabe? Qualquer disco que eu quisesse, assim, eu ia lá. Então, isso aí, sabe? E hoje mesmo também na questão do estudo, né? Você vai lá, busca uma partitura, tá lá a partitura, você busca uma, né? Então a gente está vendo assim a garotada da idade de vocês, né? Os sobrinhos nossos, sabe? Os sobrinhos nossos que começam a seguir a gente, né? Eu digo seguir não do ponto de vista midiático, sabe? Mas seguir a gente, acompanhar quando a gente vai pro fazer um show, que eles assim vão junto e ajuda aqui, acolá, e diz: ó, tô tocando também, não sei o quê. E quando eles chegam tocando, sabe? Eles já trazem uma carga, né? De aprendizado que a gente só foi ter depois de 20 anos de muita relação, sabe?
os meninos já estão assim, sabe, nascendo pronto, sabe? Mas apesar dessa velocidade que a gente vê no avanço, você acha ou sente que essa coisa que a gente tem hoje em dia ela altera esse produto que seria arte? Você sente que... É porque eu vejo que antigamente a gente tinha um resultado mais orgânico. Era uma coisa muito... de um progresso muito lento, mas era uma coisa orgânica. Eu acho que muitas vezes você tem que saber filtrar as coisas pouco a pouco. Você sente que hoje em dia essa aceleração ela pode ser uma alteração no produto? Sim, sim. E aí, né, as possibilidades, né, de resultado, assim, de produto, né? Com certeza. É muito mais, né? Isso não vai pro lado negativo necessariamente. A gente tá vivendo também outro mundo. Isso, a gente tá vivendo outros Uhum. ritmos, outras sensibilidades. E como é lidar com tudo isso? Você que tem uma especialização em ensino da arte, que trabalha com esse público, que muitas vezes pode ser jovem ou não jovem, mas como é lidar em 2022 com o ensino da arte? Eu já não atuo mais no... Mas vendo por um ponto de vista geral. Exato, não atuo mais no ensino da arte, mas assim, para a nossa geração, né, a gente já tem um pouco... A gente tem um pouco de dificuldade, né? A gente vê que assim, o pessoal da geração de vocês, você usou a palavra orgânico, né? Aquilo já é orgânico para eles, eles já nasceram, sabe? Né? E para a gente não, a gente olha aquilo, pô, como é que faz, né? Sabe? Vem aqui, mostra aqui, sabe? Né? Mas que como ao longo do processo a gente teve que passar, sabe? Por vários momentos de salto e de crescimento, né? Eu acho que há a necessidade sempre de você estar sempre chegando no novo, no time, né? E como foi ver, enfim, essa trajetória? Ver que a trajetória que você está ainda percorrendo, né? Mas como é analisar, olhar um pouco para trás, para o presente, para o futuro e ver que você hoje vive de música, que você, enfim, tá nesse caminho. Eu estou construindo isso, né? Sim. Estou construindo isso. Assim, é legal, é interessante, porque foram momentos assim diferentes, né? Dentro da trajetória. 80 e 90, que foi um período em que eu atuei mais firmemente dentro da música, era uma outra... realidade, era uma outra cena musical, né, que Fortaleza, o estado, o país, assim, vivia. Depois eu me afastei um pouco, retornando mais, né, quer dizer, a gente nunca se afasta completamente, né? A gente está sempre ali com o pé na música, você só não está atuante como estava, né? E de 2010 para cá, depois daquela conversa que eu disse com um amigo, né? A gente está sempre por trás, né? Os nossos alunos aqui estão na frente, eu vou para lá, vou para aquele lugar, né? Agora, sabe? A partir dali, eu acho que foi assim essa tomada de decisão e de ocupar cada vez mais esse espaço, sabe? Eu tô assim achando muito massa, sabe? Achando que eu tô chegando, tô fazendo, sabe? E o que mudou nesse cenário que você acabou de falar, do nosso cenário, do nosso estado musical, desde a época que você começou até os dias atuais? Tem uma coisa que eu sinto falta, sabe? As diversas linguagens, elas eram mais próximas, sabe? Sim. Elas eram mais próximas, assim. Eu falei muito da inter-relação que havia entre a música, o teatro, né? A poesia, né? Hoje isso até que tem se dado a partir dos saraus, né? Do advento dos saraus, que é um movimento que tem se fortalecido cada vez mais de uns 4, 5 anos para cá. Mas na década de 80 tinha assim, uma coisa, tinha um amigo estava lançando uma peça de teatro, sabe? Ia todo mundo ver, sabe?
ia todo mundo ver, o pessoal da música, da poesia, das outras linguagens iam, sabe? E da mesma forma era quando a gente estava fazendo nosso show, o pessoal do teatro, da poesia vinha, tinha mais essa, sabe, essa coisa, né? As linguagens interagiam mais entre si, sabe? Pelo menos é a minha percepção, sabe? Eu me lembro que eu convivia muito, sabe, com o pessoal do teatro, da música, da poesia, sabe, de todas as linguagens. Hoje é como se tivesse cada um no seu quadrado, sabe? Eu sinto essa... Eu acho que a gente focou um pouco no que eu vou falar agora, que é a Casa de Vó Dedé. A gente conversou bastante antes de começar, mas eu quero muito entender quando começou essa sua relação com a casa, quando você descobriu... Como conheceu... A gente fala muito com pessoas que estão muito distantes da Casa de Vó Dedé. A Barra do Ceará tá quase... Ali a gente tem a ponte, já sai pra Caucaia, mas você tá aqui do nosso lado, no Pirambu, Cristo Redentor. Como foi conhecer a Casa de Vó Dedé? Pronto. Eu estava fazendo faculdade de música, né? E tem um amigo chamado Reinaldo, professor quer dizer, músico, violonista, né? Exato. Músico, violonista. A gente fez a faculdade de música, quando terminou a faculdade de música, a gente foi fazer especialização em metodologia do ensino da arte. E eu acho que foi durante a especialização que ele me falou da existência da casa da vovó Dedé, né? E quando ele me disse onde era, eu disse, cara, é bem pertinho da minha casa, sabe? Bem pertinho da minha casa, vou lá, sabe? E aí eu vim, né? Estava muito diferente do que é hoje, né? Muita coisa que a gente encontra hoje aqui não tinha, né? Nessa época, ainda tinha pouca gente assim trabalhando, né? E eu lembro assim de uma coisa que o Reinaldo falou, que do nascimento, né? Do trabalho, ele chegando dizendo assim, Dona Regina, né? Não, Dona Regina, eu vou, sabe, eu vou ser voluntário, sabe? Isso lá no nascedouro da coisa, né? Muito legal esse trabalho, eu vou trabalhar como voluntário. Não, de jeito nenhum, você vem dar o seu serviço, né? Então tem direito, né? A ser remunerado assim por esse trabalho, né? E aí foi assim desse período assim o meu primeiro contato com a casa da Vó Dedé. Nessa época eu já trabalhava como professor de arte na escola aqui vizinho, a Francisco Domingos da Silva, né? E eu tinha um projeto de musicalização dentro da escola, que a gente trabalhava com flauta doce, com canto, né? Percussão. Mas assim, um trabalho de musicalização dentro de uma escola municipal é muito limitado, né? E quando eu percebia que os meus alunos estavam querendo alçar, né, voos maiores, eu dizia, cara, bem aqui, vizinho, sabe, tem a casa da vovó Dedé, sabe? Então eu ficava empurrando os meus alunos para cá, né? Eu tenho muitos alunos aqui, sabe? Eu lembro assim de uma satisfação imensa de um show que eu vim assistir aqui algum tempo depois, né? E chegar assim, de repente ser abraçada por uma menina e ela, né? Quando eu olhei assim eu não reconhecia, aí professor, sabe, né? Assim tinha passado pela minha mão lá no Francisco Domingos da Silva, né? Tocando flauta, sabe, menina, sabe, né? Menina e já estava aqui uma adolescente, exímio pianista, sabe? E você que já teve esses trabalhos, que, enfim, teve uma vida longa fazendo arte, educando pela arte, como é ver espaços como a Casa de Vó Dedé que fazem essa educação por meio da arte para uma vida muito além do profissional, realmente para uma vida, enfim, florescer, para aquela coisa da essência voltar. Eu acho que a arte tem muitos esses poderes. Como é enxergar projetos como esse? Cara, é assim, ao mesmo tempo, é uma alegria muito grande a gente ver, né,
uma estrutura dessa, né, sendo ofertada à comunidade, quando eu falo comunidade, a comunidade da cidade, de uma forma como um todo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente também encara assim como com uma certa tristeza, porque a gente sabe que é exceção, né? E não regra, né? Um estado como o nosso deveria ter muito mais casas da Vó Dedé, né, assim, em todo canto, né? Felizmente a gente tem aqui a casa da Vó Dedé, a gente tem aqui no Jardim Iracema o projeto Criança Feliz, que faz uma espécie de trabalho assim como esse, né? Mas são muito poucos, né, assim, ainda projetos dessa magnitude, né, que a gente tem assim na cidade, né? E a gente falou muito que é um espaço muito transformador. Você concorda com isso? Você acha que a arte transforma? A arte transforma, a gente vê isso, né, nos nossos alunos, sabe? A gente vê isso nos nossos alunos, eles começarem a ter um contato, sabe, seja que linguagem de arte for, né, e começar a se apaixonar assim por aquilo e aquilo fazer, né, uma diferença assim na sua vida e um encaminhamento, né, para a vida do ponto de vista profissional ou simplesmente do amadurecimento da formação da pessoa, assim como um todo, sabe? A arte transforma. A gente viu ontem um pouco umas gravações de um projeto aqui da Casa de Vó Dedé que vai sair logo em breve. E é justamente com o John, que a gente conversou aqui bastante sobre ele, sobre essa parceria que está aí durando anos. E eu quero saber o que é esse projeto, o que fala, enfim, como surgiu. Eu já contei um pouco sobre o Mungangos, né? O show Mungangos, que foi aquela bois, cocos, maracatus, baiões e outros mungangos, né? Que depois ficou só Mungangos. Aí ocorre que a gente fazia 2 anos de temporada com aquele show. O processo de montagem de um espetáculo é um processo sempre muito rico e criativo, sabe? É durante o processo que a gente chega e mostra o começo de música, sabe? Que é uma coisa que eu estou fazendo, aí chega perto, aí começa a interagir ali, aí uma canção nova, né? No meio do espetáculo, a gente já estava com outras canções, sabe? Aí quando era no ano seguinte, o espetáculo que a gente estava apresentando já era outro, porque a gente, né, ia incorporando, né, essas canções. Então, desde 2010, 2011, que eu venho fazendo esse trabalho com o John Soares, e inicialmente, né, com o nome de Mungangos, e que a gente foi agregando pessoas, parceiros, né? Parceiros nas composições, porque a gente não falou muito de parceria, mas eu acho muito interessante falar de parceria, porque o processo de você criar, né, é muito transformador do ponto de vista assim pessoal. Quando você termina de fazer uma canção que você põe assim um ponto final, né, você sente assim aquele, né, orgasmo, né, de ver aquilo, puxa vida, eu fiz, né, eu produzi isso, né. E a gente sempre inicia assim, você compondo sozinho. E na medida que você vai interagindo com outros artistas, e que você se abre para a parceria, né, você passa a ter uma coisa a mais do que simplesmente trazer as referências de outras canções que você conhece, né? Mas você traz para dentro da sua canção o olhar do parceiro, né? Que aquela canção que você poderia ter feito sozinho, você jamais faria ela daquele jeito, sabe? Como da forma que você fez, com a contribuição que o parceiro
trouxe, né? Com o olhar que o parceiro trouxe. E aí, durante o processo do show Mungangos, né? Era um trabalho todo autoral, né? E que a gente buscou colocar as nossas parcerias, minha e do John, né? E aí, de alguns anos para cá, disse assim, cara, vamos trazer outras pessoas, né? Vamos trazer outras pessoas. Aí a gente foi fazendo parcerias com Fernando Neri, né? Com Guaraci Rodrigues, e Alain Mendonça e uma infinidade de outros músicos da cidade, né? Então hoje o show está assim, sabe, repleto de parcerias com outros artistas da cidade, né? E tem também a coisa dos músicos, né? A coisa dos músicos, o percussionista né? O percussionista, a pessoa que toca o teclado, o acordeon, né? A interação que se dá, né? Assim, na montagem assim do espetáculo, né? É uma vivência assim, muito legal. Tanto é que a gente sempre diz assim, cara, estrear é bom, sabe? Você subir no palco com o espetáculo pronto, né? É assim, muito gostoso. Mas o processo, sabe, é impagável, sabe? Assim, quando você lembra de todas as histórias, sabe, vividas e construídas ao longo de 1, 2, 3 meses de ensaio, de preparação, assim, de espetáculo, aquilo, sabe, assim, é uma riqueza, sabe, A gente está aqui quase encerrando, mas eu quero convidar todo mundo para ficar ansioso para assistir pelo programa que vai sair em breve lá no canal da TVDD no YouTube. Lembrar também todo mundo de seguir, compartilhar, enfim, dar like em todos os vídeos, poder assistir, enfim, conhecer um pouco esse material de arte. E acho que, enfim, engloba muitas e muitas e muitas coisas. Eu fico muito feliz de poder fazer parte de tudo isso, porque a gente tem uma programação, uma extensão da arte em todos os princípios, em todas as vertentes, ritmos, formas. E isso é muito bacana, eu acho que tem para todos os gostos e todo mundo tem que conhecer mesmo. Então vão lá no canal do YouTube da TVDD, conhecer um pouco essa programação que o Pedro tá aí com ela na mão. Sim. Segunda-feira tem um Bem Fazer, terça-feira tem um Bem Fazer musical, quarto Cidade.som, quinta o Acorda, sexto Brasil Encanto, sábado Sons da Casa e domingo o Espia, para que eu sempre recomendo aqui, para quem não conhece a casa, recomendo assistir o Espia porque mostra todas as produções por trás delas. Por trás das produções. A casa de Rodedé na sua essência. Então a gente fica muito feliz aqui de poder compartilhar tudo isso. Convidar todo mundo para conhecer o Instagram da casa, o Facebook, onde saem todas as vagas. Geralmente a gente tem todo semestre vagas, então o pessoal pode acompanhar por lá. E eu fico muito feliz, João, por poder ter um papo com uma pessoa que é tão próxima da casa de Rodedé há tanto tempo, que conhece a casa há tanto tempo e que tá aqui do nosso ladinho. Eu acho muito legal quando a gente vê essas pessoas que estão no entorno, que fazem parte dessa comunidade, que de certa forma mais é atingida pela casa, que é o pessoal que tá aqui próximo dela. Então eu fico muito feliz de poder conhecer essa história de mais um músico que tá aqui fazendo essa história, trilhando esse caminho, essa trajetória e conhecendo a casa de Rodedé e podendo fazer parte dela e desfrutar dela. A gente quer use e abuse. A casa de Rodedé realmente tá aqui para tudo isso, para a arte, para a cultura, para os músicos. Então, muito obrigado pelo papo de hoje. Tá bem. Eu agradeço também, né? A gente aqui fica também muito feliz, porque a gente sabe da importância, né, de um projeto como esse, né? A diferença que está fazendo na vida de todas as pessoas que passam por aqui, que amarra o seu sonho a essa estrela aqui, né? É muito bom ouvir o jeito que você conta suas histórias. Nem pensei em pergunta, eu fiquei aqui só imaginando no filme, quando você ia contando a sua história, passando o filme na minha cabeça. E é por isso que eu queria agradecer, porque você contou sua história e isso guia caminhos, isso inspira pessoas que querem seguir a mesma carreira que você. E eu também por querer muito parabenizar pelo seu talento e dizer que o amor que você tem pela arte realmente é muito bonito. Eu posso, assim anunciar, né? Sim. 2 trabalhos.
quinta-feira agora, né? Eu falei muito de parcerias e de parceiros. Quinta-feira agora, lá no Boteco Vintage, um parceiro nosso, né? O George Farias, que músico aqui do Ceará, esteve aqui até por volta da década de 90, mas depois mudou-se para Roraima e tem desenvolvido, né, seu trabalho de música lá em Roraima, 3 discos lançados, 3 livros lançados. Ele está passando por Fortaleza e vai lançar um livro e fazer um show com vários convidados lá no Boteco Vintage, quinta-feira, dia 11, né, às 19 horas. E eu, o John Soares, Eugênia Neri e Alain Mendonça vamos estar no dia 20, em frente ao Cine Dragão do Mar, né? Às 17 horas, com o coletivo Somos Sarau, né? É um espetáculo ceno-poético musical. Que legal, então convites feitos, fico muito feliz de poder participar aqui mais uma vez, conhecendo mais um artista, mas vamos encerrando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Roda 10, exatamente às 4h16 da tarde do dia 10 de agosto de 2022. É isso, um beijão e até a próxima.